As novas regras da aposentadoria, publicadas por meio de medida provisória em junho deste ano, ainda estão causando muitas dúvidas nos contribuintes. Para esclarecer melhor as mudanças, recebemos hoje aqui no estúdio a advogada especialista em Previdência, Ana Carla Fracalossi. Boa noite, doutora Ana Carla, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora Ana Carla, pela nova proposta, o cálculo da aposentadoria integral agora deve ser baseado em um sistema de pontos. Como a Previdência passa a funcionar? Bem, a Previdência Social, ela continua funcionando da mesma forma que anteriormente, mas introduziu essa sistemática de pontos justamente para tentar permitir aos trabalhadores que alcançavam o direito à aposentadoria por tempo de contribuição uma alternativa ao fator previdenciário. Então, o trabalhador homem que alcance 35 anos de contribuição e a mulher que alcance 30 anos de contribuição, ele já tem o implemento das condições para aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, muitas vezes, quando o indivíduo ele é muito jovem, ele tem uma alta expectativa de sobrevida, a incidência do fator previdenciário é bastante cruel, porque chega a reduzir de sobremodo o valor do benefício. Então, caso esse indivíduo, homem, implemente os 35 anos de contribuição e uma idade que somada alcance o fator 95, se ele tiver 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, ele implementa o fator 95. Ele tem a não incidência do fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, que seria uma variável que poderia reduzir o valor do seu benefício, não vai mais entrar no cálculo. Por exemplo, vamos supor, hoje a idade mínima para ter o benefício total é de 60 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. Na aposentadoria por idade, que é um produto que também existe, né? Então, você tem hoje o homem, ele tem hoje duas opções. Na verdade, ele tem diversas. Ele pode se aposentar por invalidez. Se ele trabalha sujeito a agente nocivo, ele pode se aposentar especialmente a pessoa que trabalha com ruído ou então com benzeno, se aposenta, em muitos casos, com 25 anos de efetiva exposição. É um outro produto. Existe a aposentadoria por idade, que é um outro produto, que para o homem é aos 65 anos de idade, para a mulher é aos 60. Não é? E existe a aposentadoria por tempo de contribuição, que é um outro produto, que para o homem é aos 35 anos de contribuição e para a mulher aos 30. Só que o fator previdenciário, que é essa variável que pode reduzir o valor do benefício, nem sempre reduz, em alguns casos pode até aumentar. Mas é um fator interessante que ele tem vários elementos na sua fórmula. Existem elementos que, quanto maiores, aumentam o valor do fator, e existem elementos que, enquanto maiores, diminuem o valor do fator. Então, tempo de contribuição é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto maior o tempo, maior o fator. Idade, quanto maior a idade, maior o fator. Mas a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria reduz o fator. Quanto maior a expectativa de sobrevida, menor o fator. Então, uma pessoa que começou a trabalhar, vamos imaginar, aos 18 anos de idade, um homem que trabalhou por 35 anos, ele já implementou todas as condições para se aposentar. Com 53 anos de idade, ele tem direito adquirido a se aposentar por tempo de contribuição. No entanto, quando você tem a incidência do fator previdenciário, mesmo que ele tenha contribuído sobre valores elevados, é possível que a média dele caia em 60%. Porque ele não atingiu os 65 anos. Não por isso, mas porque quando você faz o cálculo do tempo, 35, uma idade que é baixa, 53, e uma expectativa de sobrevida alta, nesse cálculo é possível que o valor do benefício dele caia. Se ele tiver 65 anos de idade, ele nem precisa se aposentar por tempo. Ele se aposenta por idade, onde a incidência do fator não é obrigatória. O fator ele entra aí só se ele for maior do que 1. 1.1, 1.2, aí é que entra o fator. O legal, o interessante dessa fórmula 85-95 é que esse mesmo homem, se somar 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, nesse exemplo, ele não tem incidência do fator previdenciário. É possível que, se não existisse essa regra, ele se aposentaria recebendo 0,8 da aposentadoria, né? 80%. Entendi. Agora, então, seguindo essa nova proposta do cálculo da aposentadoria, vamos supor que uma trabalhadora tenha 55 anos e 30 de contribuição, ou seja, somando esses dois números, atinge 85 pontos. E aí ela consegue o valor integral da aposentadoria? A aposentadoria aos 35 anos de contribuição, ela já é integral. Já é integral. No entanto, no cálculo do benefício, o raciocínio é o seguinte:
Se ela tem 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, pela nova regra, ela não tem a incidência do fator previdenciário no seu cálculo. E o que é esse fator? Como é que é feito o cálculo da aposentadoria? Hoje se pegam todos os salários da pessoa sobre os quais ela contribuiu, que é o que a lei chama de salário de contribuição, de julho de 1994 até o mês anterior ao requerimento do benefício. Vamos imaginar que a pessoa está requerendo o benefício hoje, não é? Então, em agosto. Então, vão se pegar os salários de julho de 94 até agosto de 2015. Dessa média, de todos esses salários, vão ser desprezados os 20% menores salários. Vamos imaginar que nesse interstício a pessoa tenha 200 salários. Não vão ser pegos os 200, vão ser pegos os 80% maiores, ou seja, os 160 maiores salários desse período. Vão se corrigir esses 160 salários todos, somar os 160 e dividir por 160. É uma média aritmética simples. Vamos imaginar que essa média totalizou R$3.000. Se a pessoa tem 35 anos de contribuição, ela já tem direito a 100% disso. Só que é isto vezes o fator. Se o fator for 1, ela vai receber R$3.000. Se o fator for 0,6, ela recebe R$1.800. Se o fator for 0,9, ela recebe R$2.700. O fator em si não é o que reduz, porque o fator é essa variável. Tempo de contribuição, idade, expectativa de sobrevida. Então, o que a regra propõe é que se a pessoa tiver, mulher, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, ela já soma 85. Não entra o fator, ela vai receber R$3.000. Doutora Ana Carla, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos responder outras dúvidas. Não saia daí que a gente